21. Alimentação e número adequado de refeições. O estômago precisa receber cuidadosa atenção. Não deve ser mantido em trabalho constante. Dai a esse maltratado e muito abusado órgão alguma paz, sossego e descanso. Depois de haver o estômago feito sua obra relativa a uma refeição, não abarroteis mais trabalho sobre ele antes de ter tido oportunidade de descansar e antes de ter sido pela natureza provido suficiente suprimento de suco gástrico para cuidar de mais alimento. 5 horas, pelo menos, devem mediar entre uma e outra refeição. E tende sempre em mente que, se quisesseis fazer uma experiência, veríeis que 2 refeições são preferíveis a 3. O costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham necessidade de uma terceira refeição. Esta, porém, deve ser muito leve e de comida de fácil digestão. Bolachas de sal, ou pão torrado e fruta, ou bebida de cereal. Eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Não se deve jamais tomar a segunda refeição antes que o estômago tenha tido tempo para descansar do trabalho de digerir a refeição anterior. Se quiser tomar uma terceira refeição, seja então leve e várias horas antes do deitar. Com respeito à questão do regime, esta questão deve ser tratada com tanta prudência que não dê a impressão de imposição. Deve ser mostrado que tomar 2 refeições é muito melhor para a saúde do que 3. Não deve, porém, haver imposição autoritária. Ninguém ligado ao hospital deve ser obrigado a adotar o sistema de 2 refeições. É mais apropriada a persuasão do que a força. Muitos condescendem com o pernicioso hábito de comer justamente antes de dormir. Podem ter tomado 3 refeições regulares, contudo, por ter uma sensação de desfalecimento, como se estivessem com fome, tomam um lanche ou 4ª refeição. Tendo condescendido com essa prática errada, tornou-se ela um hábito, e eles têm a impressão de não poderem dormir sem tomar um lanche justamente antes de se recolherem. Em muitos casos, a causa desse desfalecimento é terem sido os órgãos digestivos por demais sobrecarregados através do dia. Para cuidar de alimento inadequado, forçado sobre o estômago com demasiada frequência e em quantidades excessivas. Os órgãos digestivos, assim sobrecarregados, tornam-se cansados e carecem de um período de completo repouso do trabalho para recuperar suas exauridas energias. Nunca se deve tomar uma segunda refeição sem que o estômago tenha tido tempo para descansar do trabalho de digerir a refeição precedente. Caso seja tomada uma terceira refeição, deve ela ser leve e várias horas antes de ir para a cama. Com muitos, porém, o pobre e cansado estômago protesta em vão do seu cansaço. É atulhado com mais alimento, que põe em movimento os órgãos digestivos, para de novo executar a mesma rotina de trabalho através das horas de repouso. O sono dessas pessoas é em geral perturbado, com sonhos desagradáveis, e de manhã despertam indispostas. Há uma sensação de fraqueza e falta de apetite. O organismo inteiro sente falta de energia. Dentro de pouco tempo, os órgãos digestivos estão gastos, pois não tiveram tempo para descansar. Essas pessoas tornam-se infelizes dispépticos e ficam a pensar o que os teria feito assim. A causa trouxe o seguro resultado. Se essa prática for seguida por longo período de tempo, torna-se-á a saúde seriamente enfraquecida.
O sangue torna-se impuro, o rosto pálido e frequentemente aparecem erupções. Muitas vezes ouvireis queixas dessas pessoas, de frequentes dores e irritação na região do estômago, e quando trabalham, seu estômago fica tão cansado que são forçadas a desistir do trabalho e descansar. Parecem não atinar com a causa desse estado de coisas, pois no demais acham-se aparentemente sadias. Os que mudam de 3 refeições para 2 ao dia, a princípio serão mais ou menos incomodados por uma fraqueza, especialmente na ocasião em que era seu hábito tomar sua 3ª refeição. Mas se perseverarem por breve tempo, desaparecerá essa prostração. O estômago, quando nos deitamos para dormir, deve ter terminado todo o seu trabalho, para fluir o descanso, assim como as outras partes do corpo. O trabalho da digestão não deve prosseguir em tempo algum das horas do sono. Depois de sobrecarregado e após ter efetuado sua tarefa, o estômago fica exausto, o que motiva a sensação de esvaziamento. Então, muitos se enganam julgando que seja a falta de alimento que produza essa sensação. E sem darem ao estômago tempo para descansar, tomam mais alimento, o qual no momento remove a debilidade. E quanto mais se condescender com o apetite, tanto mais clamará ele por satisfação. Esse desfalecimento é geralmente resultado do comer carne, e comê-la frequentemente e em demasia. O estômago torna-se cansado por ser mantido constantemente em atividade, cuidando de alimentos nem sempre o mais saudável. Sem tempo para repousar, os órgãos digestivos enfraquecem-se, de onde a sensação do esvaziamento e desejo de comer frequentemente. O remédio de que precisam esses é comer menos frequentemente e em menor abundância, satisfazendo-se com alimento simples e natural, comendo 2 vezes ou no máximo 3 vezes ao dia. O estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso, e por isso é uma das mais nocivas violações das leis da saúde, o comer irregularmente e entre as refeições. Com hábitos regulares, o alimento apropriado, o estômago gradualmente se recuperará. É costume e norma da sociedade tomar um desjejum leve, mas não é esta a melhor maneira de tratar o estômago. Na ocasião do desjejum, o estômago está em melhores condições de cuidar de mais alimento do que na 2ª ou 3ª refeição do dia. O hábito de tomar um desjejum insuficiente e um lauto almoço é errado. Fazei vosso desjejum corresponder mais aproximadamente à refeição mais liberal do dia.